Amém. Oremos mais uma vez. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Nesse momento, te peço que faças mais, Pai. Abre o coração da tua igreja, Senhor. Aguça os nossos sentidos, Pai. Abre os ouvidos, Pai. Desliga nossa mente, Pai, de tudo que está lá fora, Senhor. Nos liga nos céus, Pai, para que possamos receber uma porção da tua palavra, Senhor. Para que no momento certo, Pai, essa porção venha se tornar uma árvore, Senhor. Uma árvore que dá frutos, Senhor. Uma árvore que dá sombra, Senhor. Uma árvore que traz proteção para todos aqueles que precisam, Pai, assim como Tu és para cada um de nós. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Manhã maravilhosa. Hoje é o culto quase das mulheres aqui. Só Dunga aqui para representar. Tá, vou me colocar também. Vou colocar meu amigo Alexandre para a gente não sair mal na fita, né? Mas amém. Essa passagem que eu quero falar hoje, de João 14:1, ele fala sobre um amor. Sobre um amor que muitos não compreendem. Sobre um amor que muitos ainda não entendem e ainda não aceitaram. O amor de Deus. Essa meditação que eu vou fazer hoje vai ser em cima da ótica do apóstolo João. Então eu vou estar apresentando aqui a vocês, inicialmente, quem era o apóstolo João. O que era que ele fazia quando foi escolhido por Jesus e o que é que ele se tornou através do discipulado com Jesus. E logo após nós vamos entrar, propriamente dito, na palavra, né? Mas o apóstolo João, ele foi encontrado à beira do rio, do Mar da Galileia, que é um rio, né, na verdade. E ele era pescador e estava pescando quando foi convidado por Jesus para se juntar a ele. Conta a história que João era um apóstolo muito fervoroso, que era um homem cheio de fúria, era um homem explosivo. E inclusive ele foi intitulado e foi chamado, apelidado pelo próprio Jesus de Filho do Trovão. Ele e o irmão dele. E eu fico lembrando lá de The Chosen, né? Quando a gente vê a imagem dele pedindo: Senhor, Tu não queres que a gente ore para que derrame fogo do céu sobre esses pecadores, não? E Jesus começa a rir lá da cara dele, porque até então ele não entendia o que era o Evangelho. O Evangelho não era de morte, mas sim de vida. João, ele foi conhecido como o apóstolo do amor, porque ele foi provavelmente um dos que mais amou a Cristo. Ele esteve com Cristo nos melhores e nos piores momentos da vida de Cristo. Ele esteve com Cristo no momento da crucificação. Ele esteve com Cristo desde o início do seu ministério até o final. João, ele esteve com Cristo na Santa Ceia. Ele esteve com Cristo nos momentos de cura, libertação e até de ressurreição. Ele foi um dos discípulos, dos 3 discípulos, apenas 3, que andaram mais próximos com Cristo, e ele estava com Jesus no momento da ressuscitação de Lázaro. Ele era o apóstolo do amor. Ele foi o apóstolo que mais amou a Cristo. João, ele experimentou a dor do sofrimento. Ele sofreu junto com Cristo, mas ele escolheu viver no amor. Ele viu a dor e a rejeição e a perseguição contra Cristo e seus seguidores, mas também ele descobriu que o amor era a ferramenta mais eficaz de mudança, de restauração e de salvação. E isso ele aprendeu com o próprio Cristo. E se eu tiver que fazer um panorama desse livro de João, desse Evangelho de João, eu poderia resumir entre os capítulos 13 ao 17. Esses capítulos que foram chamados do discurso de despedida de Jesus. Foi o momento mais intenso da vida de Jesus. Foi um momento que antecedeu a crucificação. No capítulo 13, Jesus convida os seus discípulos para uma ceia e lava os pés dos seus discípulos. E ensina
que eles deveriam ser humildes. Ainda no capítulo 13, ele anuncia que seria traído pelo próprio Judas. E através desse capítulo, ele mostra aos seus discípulos que eles precisam aprender a perdoar. Ainda no capítulo 13, ele anuncia que seria negado pelo apóstolo Pedro, aquele que disse que nunca o negaria. E ele ensina também que nós precisamos ter paciência com as pessoas, porque as pessoas mudam, as situações mudam. Basta que a gente coloque Deus na nossa vida, que tudo tende a mudar. Já passando para o capítulo 14, nós vemos a promessa de um lugar preparado. É quando Jesus diz que preparará várias moradas e nos levará para morar junto com Ele. Ainda no 14, ele revela quem é o Pai. Nesse momento, no momento de ceia, no momento de mesa, apenas com os seus, apenas com aqueles amigos mais próximos, ele não fala sobre parábolas, ele não fala de forma que as pessoas não possam entender, e ele fala lá: quem vê ao Pai, vê a mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ainda no capítulo 14, ele nos promete o Espírito Santo, uma promessa que hoje nós podemos desfrutar de um Consolador, da presença do próprio Deus dentro de nós, a todo momento, não só quando Jesus estava lá, mas Jesus, o próprio Deus, Ele está dentro de nós agora, a todo momento. Ainda no capítulo 14, ele nos dá o dom da paz de Cristo. E é quando ele diz: vocês precisam ter paz. Creiam em Deus e creiam também em mim. João 1 João 1 até o 2, do 1 e o 2, ele fala: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui ele está dizendo: esse Jesus, esse homem que está na nossa frente, esse homem que está sendo apresentado a nós, esse homem que sentou à mesa e comeu o pão, bebeu o cálice, esse que ofertou para cada um de nós o pão, que dormiu conosco, que chorou conosco, que viveu durante 3 anos em nosso meio, ele era a palavra, ele era isso aqui, ó. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu acho essa passagem maravilhosa, quando ele dá testemunho de a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. É maravilhoso. Mas essa palavra que foi mencionada aqui no livro de 1 João, ele já foi predita desde o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando disse Deus: façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus já estava lá no Gênesis, na criação do mundo. E depois ele foi predito pelos profetas, por exemplo, por Miqueias, em Miqueias 5:3. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir o seu rebanho, e com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus, então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será forte e dará paz. E não só Miqueias, ele prediz essa vinda do nosso Cristo, do nosso Salvador, mas também o profeta Isaías, em Isaías 9:6 diz: pois um menino vos nasceu, um filho se nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esse é Deus, aquele que foi revelado ao apóstolo João, que foi predito
pelos profetas e que foi visto na criação do mundo. Esse é Jesus. E vocês podem até estar se perguntando, isso é apenas uma introdução ou já começou a palavra? Eu ainda estou na introdução mesmo, viu? Hoje vamos ter muita introdução aqui, porque eu não posso falar de amor sem apresentar quem é o amor, porque o amor ele tem nome. O amor se chama Jesus Cristo. E esse Jesus, ele sempre esteve conosco e ele nunca nos deixou e ele nunca nos deixará. E é preciso que a gente entenda essa cronologia, que a gente entenda esse plano de salvação, para que a gente venha a entender o que foi o amor de Cristo e o que é o amor de Cristo na nossa vida. Porque muita gente ainda não entende o que foi o sacrifício de Cristo. Quando nós vemos as igrejas cheias de gente, mas muita gente que ainda não acredita no sacrifício de Cristo, está indo para as igrejas apenas para encontrar os amigos, para viver em comunidade, mas não entendem o que foi que Cristo fez. O que foi que Cristo fez naquela cruz? Ele morreu por mim, mas sim, por quê? E o que isso fez a diferença na história? O que isso faz diferença na minha vida? O sacrifício de Cristo. E é isso que eu quero tentar fixar na nossa mente. O que foi o sacrifício de Cristo. Cristo ele morreu na cruz para que tivéssemos vida. Era preciso que ele morresse na cruz. Cristo, ele veio ao mundo, criou o mundo, criou tudo que a gente está vendo hoje. E desde aquele início, sempre que o ser humano tentava se afastar da sua presença, ele criava um novo plano. E foi assim com Adão e Eva, e foi assim com Abraão, e foi assim com Noé, e foi assim com Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento a gente via que era muito necessário que se fizesse sacrifícios. Por exemplo, no livro de Gênesis, quando o homem e a mulher pecou, o primeiro cordeiro ele precisou ser sacrificado, para que a pele dele pudesse cobrir o pecado de Adão e Eva. No Antigo Testamento ainda existia uma tenda onde ficava a presença de Deus, e dentro dessa tenda eram feitos sacrifícios também para purificar os pecados. E para purificar os pecados, alguns animais eram sacrificados também. E o sangue daquele animal também purificava o pecado. E com Jesus foi a mesma coisa. É por isso que nós dizemos que Jesus foi o Cordeiro de Cristo, que tirou o pecado do mundo. Jesus ele precisava se sacrificar, para que o sangue dele, apenas o sangue dele, um cordeiro sem máculas, sem pecado, sem manchas, sem nada que alguém pudesse falar de mal dele, se sacrificasse por todos nós, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai, para que o sangue e a carne dele pudesse cobrir a nossa impureza, o nosso pecado. Acabamos a introdução. Foi quase uma pregação já. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu disse, meu Deus, só vai ter introdução, não vai ter pregação. Mas era necessário que se fizesse, porque hoje nós precisamos falar do amor de Cristo. E como falar do amor sem falar do sacrifício dele? Essa palavra, ela fala sobre o consolo de Jesus num momento difícil. Exatamente nesse momento em que foi dito tudo isso, Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos. E ele disse, não se turbem o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Vocês precisam crer em mim, porque tudo que eu falo para vocês é verdade. E estou com vocês aqui entre amigos para dizer que eu vou para o Pai. E vocês vão ficar. E eu imagino naquele momento os apóstolos dizendo, meu Deus, como o Senhor vai embora e vai deixar a gente aqui? E agora? O que será da nossa vida? Nós vamos fazer o que amanhã? Para onde nós voltaremos? Eu vou ter que voltar a ser pescador, o outro eu vou ter que voltar a ser agricultor. O que é que eu vou fazer da minha vida agora se o Senhor for embora?
Eu acho que é assim que a gente se sente. Quando algo muda na nossa vida. E a nossa vida é repleta de mudanças. A nossa vida muda todo dia. Todo dia vem uma novidade na nossa vida que um dia a gente fazia de uma forma e a partir de então ela vai passar a ser feita de outra forma. Mas imaginem os discípulos, porque dias antes, enquanto eles estavam andando e Jesus pregando, algumas pessoas começaram a se apartar de Jesus e voltar a fazer as coisas que faziam normalmente, porque disseram que as palavras dele eram muito pesadas e difíceis de ser aplicadas em sua vida. E Jesus, nesse momento, voltou para os seus discípulos e disse: e vocês também não vão? E o apóstolo Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Para onde nós voltaremos, Senhor? Nós precisamos estar contigo, Senhor, porque só tu tens as palavras de vida eterna. E dias depois, Jesus está dizendo: agora sou eu que vou. Vocês não quiseram ir, agora é a minha vez. Imagina como ficaria a cabeça, como ficou a cabeça desses discípulos, né? João 14:1 diz: não deixe que seu coração fique aflito, creia em Deus e creia em mim. Quantas pessoas não chegaram aqui cheio de aflição, cheio de perguntas: Senhor, como é que eu vou fazer amanhã na minha vida? Como é que eu resolvo aquele problema? Como é que eu vou fazer para resolver a minha vida, Senhor? Jesus, ele estava exatamente nesse dilema, naquela noite da ceia. Provavelmente ele estava dizendo: Deus, Pai, como é que vai ser amanhã, Senhor? Eu realmente vou aguentar aquela chicotada nas costas? Senhor, como vai ser, Senhor, ser cuspido? Senhor, dai-me força, Senhor, para eu enfrentar o que há de vir. Mas ele não olhou para si próprio, ele olhou para o coração de cada discípulo, quando se olhavam um para o outro, dizendo: e agora? Jesus vai embora, e agora? E ele disse: não se turbem o seu coração, creiam em mim, porque eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou lá e volto rapidinho. Eu vou só fazer algumas moradas para vocês, porque na casa do Pai, lá tem várias moradas, e eu preciso ir lá para organizar as coisas para que vocês venham junto comigo. E questionado, os discípulos disseram: sim, Pai, mas deixa a gente ir logo contigo. E ele disse: não pode. Agora não é o momento de vocês irem, mas eu vou rapidinho e volto. É quando ele fala lá em João 14:2: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teriam dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo. E onde eu estiver, vocês conhecerão o caminho para onde eu vou. E qual era o caminho que ele estava falando? O caminho da cruz, o caminho do sacrifício. Eu creio em meu coração que foi nesse momento em que o apóstolo João aprendeu o que realmente era amor sacrificial, um amor que não olhava para a sua dor, mas olhava para a dor daqueles discípulos e olhava para a dor de todo mundo que precisava de um Salvador, que precisava daquele sacrifício, precisava que ele especificamente se sacrificasse. A gente às vezes não sabe o que é amor, né? Às vezes a gente diz que ama muito facilmente, mas será que a gente realmente está disposto a se sacrificar por aqueles que nós amamos, ou por aqueles que nós dizemos que nós amamos? Jesus, ele se sacrificou por cada um de nós, e naquele sacrifício ele disse: não importa o que você fez, não importa quem você pensa que você é, não importa o que os outros estão dizendo que você é, o que importa é que o meu sacrifício
vai lhe dar completo acesso ao Pai. O que importa é que eu vou me sacrificar por você, mesmo sendo você do jeito que você é. Ele estava dizendo ali, eu confio nesse povo, eu quero esse povo para mim. Eu sei que esse povo ainda vai me reconhecer como Pai. Jesus, a vida dele foi uma vida de ensinamento. Mas não foi uma vida de ensinamento teórico. Foi uma vida de ensinamento prático. Ele disse, vocês querem aprender como é que ama? Vamos ali amar os outros? Se sacrifica por ele. Vocês querem amar os outros? Pega o fardo dele e carrega nas tuas costas. Vocês querem amar alguém? Vocês que são maiores, lavem os pés dos menores. Você que se julga algo, faça algo por alguém que hoje não é nada. Esse foi Jesus. Logo depois, no João 14:4, ele diz, vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Essa é uma mensagem contracultural. Muitas vezes a gente não entende o que ele queria dizer nesse momento, mas os discípulos naquele momento sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo, porque fazia parte da cultura deles. Quando Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, ele estava se referenciando aos tabernáculos do Antigo Testamento. Na tenda da aliança existia apenas uma porta de entrada, não existia uma porta de entrada e uma porta de saída, e aquela porta de entrada ela se chamava de o caminho, e apenas aquele caminho chegava ao Pai, apenas aquele caminho chegaria até Deus. Então Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, eu sou aquela porta que vocês precisam passar para chegar até o Pai, para ter acesso ao Deus de vocês. Ele também estava dizendo, eu sou a verdade, em mim vocês não encontrarão mentira. Então acreditem no que eu estou dizendo. Creiam no Pai, mas creiam também em mim, no que é que eu estou dizendo. E os discípulos entendiam naquele momento o que eles estavam dizendo. E ele dizia também, eu sou a vida, apenas em mim vocês encontrarão vida. Eu estava conversando 2 semanas atrás, no meio do almoço, na mesa lá com alguns amigos, e um dos amigos, ele, não sei como a gente chegou nesse papo, não lembro exatamente, mas ele disse que já frequentou terreiro de macumba, centro espírita, várias outras religiões, e hoje ele está frequentando a igreja batista, inclusive, mas ele disse que não tinha problema nas outras religiões também. Ele disse que frequentava hoje sem problema nenhum. E, inclusive, ele estava indo à igreja apenas porque ele gostava das pregações, ele gostava dos louvores, aquilo o acalmava, mas ele não cria em Jesus como Salvador. Ele cria que Jesus existiu historicamente, ele creu que assim como Jesus, existiu vários homens que andaram, que curaram, que fizeram as maravilhas, mas ele não cria que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele não cria que Jesus era Deus, ele não cria que existia uma vida depois dessa, que aqui se encerrava. Isso me fez pensar, poxa, será que as pessoas que estão dentro da igreja, quanto por cento dela também crê dessa forma? Quantas pessoas dentro da igreja têm esse mesmo pensamento? Eu vou para a igreja porque tem uma boa pregação, tem alguns louvores que me acalmam, é legal, depois eu posso sair com os amigos, eu posso almoçar, posso vivenciar momentos de comunhão. Quantas pessoas estão dentro da igreja com esse pensamento? Aí eu até me perguntei, Senhor, e eu? Será que realmente eu te amo, Senhor? Será que eu estou na igreja apenas por cargo? Será que eu estou na igreja apenas pelos amigos? Será que eu estou na igreja apenas por conveniência ou realmente eu te amo, Senhor? Assim como o apóstolo João aprendeu a te amar.
eu indico a cada um de vocês a fazerem também esse questionamento em oração. Senhor, eu realmente te amo, Pai? Eu já tinha feito isso outra vez. Eu acordei de madrugada com esse questionamento e naquele momento eu senti no meu coração o Senhor dizendo: filho, fica tranquilo, tu me amas. Eu queria que cada um de vocês vivesse também essa experiência. Então fica aqui o desafio. Hoje à noite, se deita, relaxa, mas quando estiver no seu momento de oração, diga: Senhor, realmente eu estou vivenciando, estou fazendo parte de uma igreja por te amar, ou eu estou indo por conveniência? Porque todos vocês devem conhecer a expressão: todo caminho leva a Deus. Essa é uma expressão que não existe, tá? É uma expressão que talvez o diabo criou para enganar a nossa mente. Porque Jesus diz: eu sou o único caminho. Só eu sou a verdade e só eu tenho vida. Lá em Mateus 7,14 diz: mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que encontram. O caminho é difícil. Assim como os discípulos constataram naquele versículo que diz, né? As tuas palavras são duras, Senhor, e te seguir não é fácil. Nunca foi fácil e nunca será fácil seguir Jesus. A porta realmente é estreita. Nem todo mundo passará por essa porta. Nem todos aqueles que dizem: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu orei, eu te apresentei a algumas pessoas, irão entrar no reino dos céus. Exatamente porque a porta é estreita. E ela exige renúncia da nossa parte. Ela exige que nós realmente sejamos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Ela exige que nós renunciemos à nossa carne, para que possamos viver a vida de Cristo. Assim como a vida de Cristo foi uma renúncia, a nossa também precisa ser. Jesus, ele renunciou viver nos céus, ao lado do Pai, para morrer, para viver aqui, nascer numa manjedoura, não no hospital. Viver uma vida onde ele não tinha onde deitar a cabeça, a não ser em pedras. Ele passou fome e passou sede. Ele foi injustiçado, ele foi traído, ele foi maltratado. E assim precisa ser a nossa vida, para que nós possamos passar por esse caminho, o caminho que é Jesus Cristo. Aí eu me pergunto, como é que está a sua vida? Lá em Tiago 2,26 diz: a fé sem obras é morta. Precisamos viver uma vida que testemunhe a realidade de Deus. Será que a nossa vida está testemunhando a realidade de Deus? Nosso testemunho é a forma mais poderosa de mostrar que Cristo é real. Tem muita gente que por si só nunca vai abrir essa palavra para conhecer a Cristo. Se não for através de nós, de mim e de você, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, no antro familiar, nas rodinhas de conversa, as pessoas nunca vão conhecer a Cristo. Precisa ser a nós, aquelas pessoas diferentes, que assim como o apóstolo João teve uma novidade de vida, ele passou de filho do trovão para apóstolo do amor. Vejam a novidade de vida. E assim precisa ser a nossa vida. Nós precisamos deixar de ser os filhos do trovão para sermos as cópias de Cristo. Eu acredito em Deus, porque é impossível Ele não existir. É impossível eu viver a vida que eu vivo hoje sem a presença dEle. É impossível a minha vida do jeito que era e do jeito que ela é hoje sem a presença de Cristo. Aí eu pergunto: e você? Por que é que você acredita em Cristo?
O que é que te faz acreditar em Cristo? Se você fosse questionado hoje, como eu fui lá naquela mesinha de almoço, por que é que você acredita em Cristo? Qual seria a sua resposta? O que é que você diria? Não, porque eu creio na Bíblia. Talvez isso seja tão superficial quanto a ideia dele de Cristo. Não, porque historicamente toda a história aponta que Cristo existiu. Talvez isso também seja raso demais, porque historicamente realmente existiu um Jesus. O que vai mostrar que Jesus realmente é real para qualquer pessoa ao seu redor vai ser o seu testemunho de vida. Eu era ladrão, hoje eu não roubo mais. Eu era um alcoólatra, hoje eu não bebo mais. Eu era um adúltero, hoje eu respeito a minha esposa. Eu batia nos meus filhos, eu batia nas pessoas na rua, hoje eu não faço mais, porque Jesus hoje faz parte da minha vida. Essa é a Bíblia que as pessoas precisam entender, a sua vida. Esse é o poder do Evangelho, o poder de restauração, o poder de mudar, o poder de renovar pessoas, famílias e até todo mundo. É por isso que Jesus disse: vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas e nações até os confins da terra. Mas ele não disse: estudem teologia e vão pregar a palavra de Deus. Eles estavam dizendo: contem às pessoas o que eu fiz na sua vida, testemunhem de mim. Era assim que ele fazia. Ele curava o cego e dizia: vá e diga às pessoas o que eu fiz por você. Ele encontrou aquela mulher lá no poço, tirando água, e se mostrou como Deus e disse a ela: vá e conte. E ela contou a toda aquela cidade. Ele curou o paralítico e disse: vá e conte. Ele curou os leprosos e disse: vão e procurem agora o tabernáculo, procurem os sacerdotes para mostrar e contar o que eu fiz por vocês. Nós precisamos contar às pessoas através da nossa vida que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se o seu coração está perturbado, entenda que Jesus disse: não se turbem o seu coração, creiam em Deus e creiam em mim, porque eu tenho uma saída para o que você está passando. Jesus, ele nunca deixou nenhum de nós, ele nunca abandonou nenhum de nós e nunca vai abandonar. Jesus, aquele que estava no Gênesis, aquele que foi predito pelos profetas, aquele que foi conhecido pelos discípulos, aquele que comeu, bebeu e andou com eles, ele nos deu uma promessa: vocês nunca estarão só. Vocês nunca ficarão só, porque eu darei a vocês o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estará com vocês todos os dias até o fim dos dias. E ele dará testemunho de mim. Olhem só. Ele dará testemunho de mim. É o nosso testemunho que precisa falar por nós. É a nossa mudança de vida que precisa falar por cada um de nós. O nosso testemunho de vida é Jesus em nós. Meus irmãos e irmãs, Jesus é o caminho de Deus, é a verdade que liberta e a vida que nos sustenta. Ele não prometeu a ausência de dificuldades, mas Ele garantiu a sua presença a todo tempo. Esse Jesus maravilhoso que está aqui, que já fez renovo na vida de cada um desses que aqui estão, porque eu conheço cada um desses que aqui estão e posso dar testemunho que todos são servos de Jesus. Todos aqui são cópias de Jesus. Ele nunca nos deixou e nunca deixará. Então que possamos nos alegrar, que possamos ter renovo de vida. Se você entrou aqui com o coração pesado, o que eu posso lhe dizer é: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci ao mundo. Isso aqui está em João 16:33.
tenham bom ânimo, alegrem-se, porque vocês são templo e morada do Espírito Santo. É Deus morando em você. Creiam nele, creiam no Pai e vivam em abundância. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Quero te agradecer pelo Teu sacrifício, Senhor, naquela cruz, por mim, Senhor. Por mim que não merecia e ainda não mereço, Senhor, e talvez eu nunca mereça, Paizinho. Porque essa minha carne, ela parece que tem vontade própria, Senhor. Porque por mais que eu queira andar nos Teus caminhos, ela me leva por caminhos diferentes, Senhor. Mas eu creio, Pai, que o Teu sacrifício, ele foi suficiente, Senhor, para que através da graça nós fôssemos curados, Senhor. Eu te agradeço muito por isso, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.